São momentos históricos na guerra de Israel com o Irã e é possível que o regime iraniano caia. Mas o que aconteceria se isso ocorresse? Essa é uma grande pergunta, pois afetará vocês mesmo do outro lado do mundo, como já vão entender. Agora vamos conversar com Debbie Monblatt, especialista em Oriente Médio, formada na área e em jornalismo. Ela foi jornalista e correspondente sobre Oriente Médio e Norte da África. Sua segunda formação é em Segurança Nacional e Estratégia Marítima, e no Exército ela foi coordenadora de atividades governamentais nos territórios, que para mim esse é um dos setores mais importantes no que diz respeito à diplomacia israelense no Exército. E Débora é a apresentadora, é a anfitriã de um podcast chamado It's Lu no Oriente Médio, que vou deixar na descrição para que vocês aprendam mais sobre esses temas. No sentido estratégico, político, histórico, de todas as áreas. Na minha opinião, é um dos podcasts e programas mais completos sobre o Oriente Médio. E Débora, seja bem-vinda a este canal. Quero te fazer essa primeira pergunta. E é, se o regime do Irã cair, o conflito no Oriente Médio acaba, ou talvez seja o começo de uma fase de caos para o Oriente Médio? Olá, Yakov, como estão? Prazer estar aqui com seus ouvintes. E, bom, essa é a pergunta de 1 milhão, não é mesmo? Mas é importante nos colocarmos no contexto histórico em que estamos desde dezembro do ano passado. Os protestos no Irã já vêm sacudindo o país há quase um mês. E o regime iraniano se sente muito, muito ameaçado e por isso vem reprimindo os protestos e já matou mais de 50 mil pessoas no Irã. Esse é um assunto que não aparece muito nas notícias. O motivo é outro tema sobre o qual podemos falar algum dia, mas sim neste momento. Os analistas norte-americanos disseram que o regime iraniano está em seu ponto mais fraco desde 1979, desde a Revolução Iraniana, quando os teocratas chegaram ao poder. Agora, se o regime iraniano cair, isso não seria como um interruptor de ligar e desligar, de que de repente vai haver paz mundial só porque o regime iraniano caiu. Na verdade, isso vai ser um efeito dominó de muitas coisas que podem ter e pode ter muita importância em vários assuntos, então é preciso analisar isso um pouco mais, geralmente por temas individuais, e vimos isso em vários países do Oriente Médio, quando o poder cai, quando caíram, por exemplo, líderes, ditadores, como Gaddafi na Líbia, ou como Saddam Hussein no Iraque. O que historicamente acontece no Oriente Médio é que se desencadeia um caos interno no país. Temos que lembrar que muitos dos países do Oriente Médio, incluindo o Irã, são países que têm um monte de grupos étnicos misturados dentro do país, porque as fronteiras foram traçadas por potências coloniais sem nenhum tipo de consideração pelos grupos étnicos que viviam em cada lugar, simplesmente desenharam países e deixaram vários grupos étnicos misturados, agrupados em diferentes lugares. Então, quando cai um ditador que está oprimindo esses grupos étnicos, o que acontece é que muitas vezes vira um caos e esses grupos étnicos muitas vezes tentam ou acertar contas uns com os outros, ou tomar o poder sobre os demais, ou buscar sua própria independência. Então, isso seria um vácuo de poder que pode agitar esse caos. Então, o importante é que, se o regime iraniano for derrubado, haja um plano muito claro sobre o que vai acontecer depois. Claro, na verdade, há um tempo atrás nós também falamos sobre isso no seu canal It's Liu, sobre como o Oriente Médio não é composto como os países ocidentais. Quero convidar o público a tirar os óculos ocidentais e ver o conflito pelos olhos do Oriente Médio, onde há lutas de etnias, religiões e maior complexidade. E aqui vem a minha próxima pergunta nesse contexto. E se o regime caísse de verdade, nós sabemos que o Irã tem um arsenal de armas gigantesco, mísseis de longo alcance, um exército muito letal. Quem ficaria com tudo isso? Qual grupo até agora seria o mais dominante ou controlaria todo esse arsenal? Esse é um grande problema e por isso acho que países como os Estados Unidos não tentaram derrubar o regime iraniano, porque essa é a pergunta mais importante. O Irã tem um dos exércitos com os maiores arsenais de todo o Oriente Médio e também ainda não possui uma arma nuclear, mas está a caminho e tem mísseis balísticos que podem levar essas ogivas nucleares para o outro lado do mundo. Quase como se quisessem uma prova disso, vocês podem ver a guerra em junho contra Israel, quando o Irã lançou centenas de mísseis balísticos, e todos eles têm capacidade de carregar uma ogiva nuclear. Então, estamos falando de um arsenal muito, muito delicado, e o grande problema é que esse arsenal não está sob o controle do exército iraniano.
Esse arsenal está controlado hoje em dia pela Guarda Revolucionária. O que é a Guarda Revolucionária? É muito importante entender tudo isso. Quando, em 1979, aconteceu a Revolução Iraniana e os ayatolás chegaram ao poder, eles criaram um exército acima do exército do Irã, que se chama Guarda Revolucionária. É exatamente isso, como o nome indica. Ela é responsável por proteger a Revolução Islâmica, ou seja, por proteger os ayatolás e todos os seus interesses. Então, se os ayatolás caírem, esse arsenal fica diretamente nas mãos da Guarda Revolucionária. Então, em vez de vermos um clérigo de turbante, vamos ver um general, mas provavelmente ele pode ter a mesma ideia ou até uma mais extrema do que a dos clérigos. E ter todo esse arsenal em suas mãos pode ser muito perigoso. A Guarda Revolucionária do Irã já foi considerada organização terrorista pela União Europeia, Estados Unidos, Israel e outros países. Então, embora o governo iraniano também seja um regime terrorista, se ele cair, ficará sob o grupo que o protege, um grupo militar que também é considerado terrorista. Esse é um assunto bastante delicado, que se países do Ocidente tentarem derrubar o regime iraniano, precisam ter muito cuidado e tentar evitar que esse arsenal caia novamente nas mãos da Guarda Revolucionária. Claro, e só para o público fazendo um paralelo, lembram quando capturaram o Maduro? Quem o protegia? Não era um esquadrão venezuelano e sim cubano. Esse é o modelo das ditaduras. Você pega um agente externo para te proteger do povo que está descontente. O mesmo acontece no Irã. Eles pegam um agente que é externo, digamos, ao monopólio militar do Irã. Esta é a Guarda Revolucionária, um subexército que os protege e prova que é uma ditadura. Muito louco. Sim, eles são reconhecidos mundialmente como grupo terrorista. Isso indica que o Irã pode ser controlado por uma organização considerada terrorista globalmente. Falando de organizações terroristas, existe outra organização chamada Hezbollah, que é uma organização que está no Líbano. Talvez você possa falar um pouco mais sobre isso, mas eu queria te perguntar se Hezbollah, que faz fronteira com o conflito com Israel, porque o Irã está a vários milhares de quilômetros, mas o Hezbollah está muito perto. E eles são um proxy do Irã, ou seja, como um grupo satélite que o Irã utiliza para atacar Israel. Se o Irã caísse, não seria pelo menos uma boa notícia aqui, já que eles dependem financeiramente do Irã. Talvez esse fluxo de dinheiro, se acabar, o Hezbollah se desintegra. O que aconteceria com o grupo? Sim e não. Precisamos entender o que é o Hezbollah para contextualizar. O Líbano é um país que tem uma proporção bastante grande de xiitas, como os clérigos no Irã, comparado a outros países do Oriente Médio, onde a grande maioria é sunita. No Líbano, 1/3 da população é xiita. Quando, em 1979, o regime dos ayatolás chega ao poder no Irã e cria a Guarda Revolucionária para proteger o regime, eles também passaram a se dedicar ao que chamaram de exportar a revolução. O primeiro lugar para onde eles exportaram a revolução muçulmana xiita foi o Líbano. Eles viram uma oportunidade perfeita, pois o Líbano vivia então uma guerra civil sectária, sunitas, xiitas e cristãos. Então eles foram até os xiitas e disseram a eles: vamos criar um grupo chamado Hezbollah, que vai ter exatamente as mesmas ideologias da Revolução Iraniana, e nós vamos dar dinheiro para eles, vamos armá-los e vamos ajudá-los a tomar o poder. Desde 1981, quando o Hezbollah foi criado, 2 anos depois que o regime iraniano subiu ao poder, e até hoje o Irã tem sustentado o Hezbollah com muito dinheiro e muitas armas. Agora, ultimamente, o Hezbollah se enfraqueceu bastante por várias razões. A primeira é a crise econômica no Irã. Ok, o Irã cortou bastante o seu fluxo de dinheiro, ainda continua dando, mas reduziu bastante o fluxo. A segunda é a queda do regime de Bashar al-Assad na Síria. Por que isso é tão importante? Porque Síria e Iraque são os países que conectam o Irã e o Hezbollah por terra. E então todo o suprimento de armas passava pela Síria, porque Bashar al-Assad era aliado desses dois grupos, tanto do Hezbollah, quanto do governo iraniano, quanto do regime iraniano. Quando caem, ficam desconectados. Conectados terrestremente, que é super importante. E criado o Hezbollah, utilizando o batismal que hizo Pátera. No ha sabido diversificar sus ingresos, ¿ok? Entonces, sí, recibe una suma absurda. Tecnicamente, envolve cerca de 200 milhões por ano para o balonete ao Hezbollah.
Mas o Hezbollah também soube montar seus próprios negócios para sobreviver caso esse fluxo de dinheiro seja cortado. Por exemplo, o tráfico da droga Captagon. Essa é uma droga que é produzida no território sírio, mas o Hezbollah controla a produção e a distribuição para vários países do Oriente Médio e também para a Europa. Neste momento, há países no Oriente Médio, como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, que estão lidando com esse problema, porque seus jovens estão se tornando viciados nessa droga, no Captagon, e tudo isso enche os bolsos do Hezbollah também. Na verdade, uma curiosidade, em 7 de outubro, quando aconteceu o atentado terrorista do Hamas contra a população israelense, encontraram vestígios de Captagon em muitos dos terroristas. Essa é uma droga que causa euforia, parecida um pouco com a cocaína, então podemos ver o grande alcance que o Captagon tem. E além disso, né, o Hezbollah tem seus negócios de narcotráfico na América Latina, tem vários negócios na Tríplice Fronteira e também em toda a Venezuela, e negócios com grupos, por exemplo, como as Farc. Então, o Hezbollah realmente tem uma rede de apoio econômico que hoje em dia representa a minoria de sua renda. Mas se o fluxo do Irã parar, eles vão expandir ainda mais. Começando por exportar a revolução, porque o Irã, como sabemos, aspira a ter uma hegemonia islâmica. E recentemente houve uma entrevista com um líder iraniano em que ele dizia que eles tentaram exportar a revolução islâmica para o Japão e não conseguiram converter pessoas. Ele disse: investimos milhões no Japão e só uma pessoa estrangeira se converteu. Esse não foi o caso, por exemplo, no Líbano. O Líbano era um país de maioria cristã e eles conseguiram exercer um controle tal que agora os cristãos no Líbano já se sentem ameaçados. E justamente o tema que ele aborda é que essa expansão da Revolução Islâmica também entrou de forma negativa. A revolução é uma das razões pelas quais somos vistos por aqueles que estão na América Latina, claro, na Espanha, mas também na América. Existem células lá que foram encontradas em Barcelona, células do Hezbollah e tal, mas aqueles que nos veem na América Latina também lá no Hezbollah. Há generais. Por exemplo, na Colômbia, lembro desde criança de reportar e gritar, batendo na mesa, apontando que há células no norte da Colômbia, em regiões como Guajira. Então, se esse é um tema que lhes preocupa muito, gostaria de te perguntar, digamos que eles estão enfraquecidos, que agora estão no seu momento mais fraco, mas eles ficam ainda mais enfraquecidos financeiramente antes de conseguirem expandir seus negócios, o narcotráfico, para continuarem de pé. Poderia ser que o Líbano, como temos essa minoria cristã, que lutou contra eles em seu momento, e outros grupos como russos e árabes de todos os tipos sunitas. Poderia ser que o Líbano recupere sua soberania, como se livrasse do Hezbollah, e houvesse uma espécie de guerra civil interna para libertar o Líbano do, do governo que o Hezbollah exerce sobre eles. Sim, é preciso entender primeiro qual é a posição do Hezbollah no Líbano hoje em dia. Antes de tudo, todo o sul do Líbano, abaixo do que se chama de Rio Litani, que é um rio que corta o Líbano de leste a oeste, tudo que está ao sul do Líbano é controlado pelo Hezbollah. As pessoas pagam impostos ao Hezbollah, esse grupo terrorista, e há também minorias russas, principalmente, mas também muçulmanas sunitas e também cristãs que vivem sob o regime do Hezbollah. Além disso, o Hezbollah conseguiu se posicionar politicamente no Líbano. O Hezbollah é um partido político e faz parte do parlamento libanês. Agora, o exército libanês. E outra coisa que é importante entender, o Hezbollah é o grupo não governamental mais armado do mundo e às vezes supera o nível de armamento. E que tem outros exércitos de países no mundo, como por exemplo o exército libanês. Então isso significa que o Hezbollah tem mais armas e mais arsenal do que o exército libanês. E seus soldados, eles são muito bem treinados, porque muitos foram treinados pela Guarda Revolucionária Iraniana e eles têm um exército muito bem estruturado. Então, isso é um problema, mas agora esse é realmente o seu ponto mais fraco e o exército libanês está muito motivado para recuperar o sul do Líbano. E que o Hezbollah se desarme, obviamente, por negociação, isso não vai acontecer, o Hezbollah não quer se desarmar. Então, o exército libanês precisa de ajuda externa, precisa de ajuda de países que já disseram que vão ajudar, como, por exemplo, os Estados Unidos.
ou como, por exemplo, a França, que é um país que sempre esteve muito envolvido nas dinâmicas do Líbano, eles disseram que vão ajudar a fortalecer o exército libanês, mas isso é agora. Como estamos andando na corda bamba, podemos cair para qualquer um dos lados. Ou que o Hezbollah expanda seus negócios e volte a se reerguer, ou que o exército libanês consiga derrubá-los. Estamos nesse momento, é o momento decisivo para isso. Claro, o exército do Hezbollah é maior até do que o de países como a Alemanha, com um arsenal de mísseis bem superior. É uma loucura. É como se, por exemplo, na América Latina, algum presidente que tenha estado numa guerrilha se tornasse, ou não, algum ex-guerrilheiro se tornasse presidente. Pisca para os países que já entenderam de onde eu estou falando, e outro grupo que também é financiado pelo Irã. Talvez você queira falar mais, mas são os Houthis no Iêmen, onde já existe uma guerra civil há tempos e o país está dividido, com parte sob controle dos Houthis. Qual seria o impacto dos Houthis se o Irã cair? Porque isso é importante para as pessoas, sabem, coloquem a mão no bolso e peguem seu dispositivo móvel. Esse tipo de mercadorias e muitas outras chegam até vocês pela Europa e para a Europa vindas da Ásia, graças a uma rota que passa pelo Iêmen. Os Houthis frequentemente agem como piratas, roubando mercadorias para impedir que cheguem até vocês. Os produtos ficam mais caros porque, com roubos, os que chegam são vendidos mais caros para compensar. Os Houthis afetam vocês também, certo? E se o Irã cair hoje, isso impactaria o Iêmen? Precisamos entender que os Houthis são um grupo proxy do Irã, como, por exemplo, o Hezbollah e os grupos xiitas no Iraque, etc., etc., mas é o grupo proxy do Irã, menos independente ideologicamente, mas mais independente tecnologicamente e militarmente. O que isso significa? Que em questões de ideologia eles estão alinhados em coisas como inimigos em comum, como, por exemplo, Israel, ou, por exemplo, a Arábia Saudita, mas há muitas coisas na ideologia que não se alinham. Mas sim, é o grupo proxy mais independente do Irã em questões de armas e tecnologia. O tempo todo, o Irã está enviando carregamentos de armas ou peças de mísseis, está enviando oficiais da Guarda Revolucionária para ajudá-los a montar suas próprias fábricas de mísseis. Mas ainda assim, eles são super independentes. Então, se o regime iraniano cair, aí sim corta o fornecimento de armas para os Houthis. Então, eles voltariam a ser aquele grupo tribal que tem aspirações separatistas e de independência em relação ao governo do Iêmen reconhecido internacionalmente. Mas, para mim, eu acho que pode deixar de ser uma ameaça global. O que os Houthis, que você acabou de mencionar, têm feito é fechar o estreito de Bab el-Mandeb. É fundamental porque reduz por semanas ou até meses, se não me engano, o trânsito marítimo da Ásia até a Europa, porque a maioria dos navios quer cruzar por Bab el-Mandeb para chegar ao Canal de Suez e sair para o Mar Mediterrâneo. E se o Estreito de Bab el-Mandeb estiver bloqueado, então, o que eles têm que fazer é contornar toda a África, passando por baixo da África do Sul, e assim chegar ao Mediterrâneo e à Europa. Então, o que os Houthis fizeram para aplicar pressão global foi atacar e expulsar qualquer tipo de navio de carga que passe pelo Estreito de Bab el-Mandeb, fechando-o quase completamente, o que fez os preços dispararem nesses anos. Não sei se isso chegou até vocês e se afetou vocês, mas se o regime iraniano cair, isso sim seria bastante imediato. Os Houthis deixam de receber suprimento de armas avançadas. Você não menciona que o regime iraniano existem mais provas em nível mundial, certo? Mas queria te perguntar sobre isso, ok? Há muitos iranianos que, através do que você mencionou, a aliança Venezuela-Irã chegaram à América Latina. O que aconteceria com eles? Já estão na América Latina? Ou seria o oposto? Na Segunda Guerra Mundial, após a queda do nazismo, muitos nazistas buscaram refúgio lá. Muitos foram acolhidos em países como a Argentina na época, e algo parecido pode ocorrer com o Irã, que acabem se refugiando em países da América Latina, onde ainda são bem recebidos. Eu acho que sim. Hoje em dia, há muitos governos, não muitos, mas alguns governos na América Latina que estão alinhados com o regime. Em Teherã, como por exemplo, a Venezuela, há um mês, hoje em dia, com a queda de Maduro, o cenário é um pouco diferente. Mas, por exemplo, Nicarágua e, por exemplo, Cuba, esses são países que têm acordos de isenção de visto com o Irã.
Além disso, o que a Venezuela fez antes pode repercutir agora. O que a Venezuela fez? Durante todos esses anos, a Venezuela tem dado passaportes venezuelanos para pessoas das guardas revolucionárias e para pessoas do Hezbollah também. Então, isso significa que agora todas essas pessoas são iranianas, mas também são venezuelanas? Então, isso daria uma porta muito maior para entrarem na América Latina? Países latino-americanos devem considerar isso se o regime iraniano cair? Quero contar uma história para o público e para você, David. Não sei se já contei. Num dos lugares onde morei, em Israel, há um bairro com muitos iranianos. E não se trata apenas de judeus que viviam no Irã e vieram, mas de iranianos mesmo. Porque eles estão lá. Porque eles ajudaram Israel durante todas essas décadas de guerra. Porque há muitos iranianos que detestam o regime. A maioria, e muitos ajudam Israel e estão em contato com o Mossad, e assim, e por isso quando ajudam, às vezes são descobertos e precisam fugir do Irã. O Mossad os ajuda a fugir, por isso alguns moram em Israel. Sabiam disso? Não direi as localizações, mas fica na informação. Mas também o contrário, de governos como o do Evo, Modos, na sua época, e tudo isso, muito amigos do Irã. Eles começam a hospedar pessoas da ditadura iraniana em seus países. E são o tipo de pessoas que não, porque o regime iraniano caiu. Eles terminam sua aspiração religiosa utópica, continuam com a mesma loucura e continuam tentando reviver essa vontade de fazer terror no mundo. Então, para que se cuidem, mas para encerrar, David, se o regime iraniano cair, é possível que essa sociedade iraniana, se é que podemos falar de uma sociedade iraniana, certo? Se é que existe algo homogêneo ali, ou se a sociedade iraniana é muito mais complexa, será que a sociedade iraniana poderia criar uma democracia secular ou não religiosa, diferente do que é agora? Ou será que estou sendo muito otimista? Em geral, quando ficamos felizes com a possibilidade do regime cair, talvez o país não se torne aquilo que todos esperamos que seja. Imagino que você pergunta isso com base no que aconteceu, por exemplo, no Iraque, onde os Estados Unidos acreditavam que seria possível haver uma democracia e isso foi uma tentativa fracassada, ou no Afeganistão, por exemplo. Mas eu quero dizer que o Irã é um pouco diferente dos outros países do Oriente Médio. O Irã tem uma das populações mais educadas, tem mais de 90% da população alfabetizada e muitas pessoas com diploma universitário. E a grande maioria, eu ousaria dizer que mais de 80% odeia o regime e se autodenomina secular. Também quero dizer que os iranianos não são árabes, os iranianos são persas, e essa é uma cultura milenar com muita história e muita cultura. E, de fato, sabemos das aspirações de democracia que o povo iraniano já teve. Há mais de 100 anos, quando aconteceu a Revolução de 1906, os iranianos estavam tentando formar um parlamento e estavam tentando dar passos democráticos. Acredito que o Irã não segue a mesma linha dos outros países do Oriente Médio, onde tem sido impossível implementar a democracia. Eu acho que o Irã é um país muito diferente, muito mais secular e muito mais educado, que pode sim chegar a ter algum tipo de transição democrática novamente. Tudo isso precisa ser tratado com muita inteligência para que se chegue a esse resultado. Fico feliz em ouvir esse final feliz que poderíamos chegar a ter. Eu também adoraria que Israel estivesse em paz com o Irã novamente, como foi em seu tempo. E obrigado, David. Vou deixar aqui o público com vontade de conhecer mais sobre o assunto. Vou deixar na descrição o link para que vocês também possam acessar o canal. Para o podcast SLIL no Oriente Médio, que é o podcast onde David é o anfitrião. Reforçar pontos principais do texto, reduzir repetições e frases longas, manter nomes próprios e contexto, preservar agradecimento e convite, garantir correção gramatical. Muito obrigada, foi um prazer conversar.